A paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja com todos. Bem-vindos ao canal Casa de Revelação. Irmãos, a irmã Miriam teve um sonho impactante sobre a vinda de Jesus e fica mais um alerta para a gente. Não vamos brincar. Vamos ficar atentos e buscar a Deus cada dia mais, pois são tantos os sinais que Deus está mostrando para nos alertar e temos que estar com o nosso óleo preparado para receber o noivo, pois está próximo a vinda de Jesus. Vamos ouvir a irmã contando o que Deus mostrou para ela. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo o favor de Deus, o amor de Deus diretamente na sua casa, falando com você. Você tem ouvido o chamado de Deus, assim como eu ouvi, você tem ouvido, por isso você está aqui comigo, amém? Aleluia, paz do Senhor Jesus a todos vocês. De sexta-feira para sábado, já na madrugada de sábado, eu tive um sonho. E esse sonho, ele não foi simplesmente um sonho, mas ele foi uma revelação através de um sonho. Eu estava na rua, eu estava num lugar onde tinha muitos carros, parecia assim um estacionamento, mas não era um estacionamento, era um estacionamento assim parecendo de rua, de praça, uma coisa assim. E eu estava saindo do meu carro. Eu saía do meu carro e eu tinha alguma coisa nas minhas mãos e é como se eu estivesse passando alguma coisa nas minhas mãos. Quando eu estou saindo do meu carro, que eu estou caminhando, eu ia para a direita, porque eu cheguei numa bifurcação andando e tinha uma rua. E a minha vontade, no meu sentido, eu ia para a direita. Que eu ia resolver alguma coisa que eu não me lembro o que era, eu não sei. Mas quando eu estou chegando no início da rua para virar à direita, eu olho para a esquerda. E quando eu olho para a esquerda, eu vejo uma pessoa em pé, uma outra pessoa deitada no chão e um carro, como se me fez entender como que aquele carro havia atropelado uma pessoa naquele momento. Só que não tinha som, meus amados, não tinha som de nada. Eu não ouvi som de nada, tá? Não tinha som assim que o carro freou e nada disso. Então eu olhei, eu vi uma pessoa em pé, uma outra deitada no chão e o carro encostado nessa pessoa bem próximo, como quem parecia que essa pessoa foi atropelada. Só que quando eu olhei essa cena, a minha vontade, né, o meu senso, não sei, eu já fui querer ajudar. Então eu comecei a andar, só que eu não dei 2 passos para chegar nessas pessoas que estavam ali, uma no chão e outra em pé. Quando eu olhei, a pessoa que estava no chão, ela não estava mais lá. A pessoa que estava de pé, ela também não estava mais lá. Não tinha mais ninguém. E naquele momento que eu olhei e que eu não vi mais ninguém, aquela hora veio dentro de mim assim, o arrebatamento. Naquele momento, aqui dentro de mim, eu pensei, o arrebatamento. E na mesma hora eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu estava azul, mas não aquele azul de dia, de sol bonito, não. Era um azul de noite. Ele estava azul, um azul muito bonito,
com muitas estrelas, um céu muito estrelado, tipo um céu que você vê assim num lugar bem distante de lugares de cidade. Mas era muito bonito, um azul muito bonito, cheio de estrelas, cheio de estrelas. Mas no meio desse céu estrelado tinha um clarão muito grande. Um clarão. E eu olhei para o clarão. E quando eu olhei, eu vi o Senhor Jesus. Eu vi ele em pé. Como a palavra diz, o próprio Senhor Jesus descendo dos céus. Eu tô tremendo. Eu tô gelada. Mas eu tinha que passar isso para vocês, porque o Senhor mostrou que era para passar. E eu, naquele momento que eu olhei, que eu falei o arrebatamento, e que eu olhei para o céu, e que eu vi esse céu maravilhoso, e eu vi o Senhor Jesus de pé, com toda a sua glória. Claro, aquele clarão em volta dele, aquela coisa assim que você olha, você, né? Porque a palavra fala que no céu não vai ter sol. Por quê? Porque o Senhor é o sol, Ele que vai clarear o céu. E naquele momento eu olhei para Ele, e naquele momento, né? Eu pensei dentro de mim, Senhor Jesus. Eu declarei, quando eu olhei, eu vi ele, eu disse assim, Senhor Jesus, e eu levantei as minhas mãos. E naquele momento, eu olhando para ele, dentro de mim, eu não pensava em nada. Eu não pensava nesse mundo, eu não pensava em família, eu não pensava em pessoas. Sumiu tudo, tudo. Eu só olhava para ele e eu só pensava nele. E naquele momento eu falei, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E naquela hora ele estendeu as mãos e disse, vem. E quando ele disse isso, eu senti o meu corpo, o meu espírito, como se estivesse saindo do meu corpo e indo ao encontro dele nos ares. Eu subi, meus amados, subi. O meu espírito subiu. E eu fui ao encontro do Senhor. E quando eu estava indo nesse encontro, eu acordei. Eu acordei. E quando eu acordei, eu fiquei em êxtase, sabe? Quando você fica assim, parado, sem reação, eu fiquei dessa forma. Eu fiquei sem reação. Eu só, dentro de mim, eu falava, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E eu comecei a sorrir, eu comecei a sentir assim, uma alegria muito grande, uma alegria muito grande, muito grande, muito grande. E eu fiquei aqui, assim na minha cama, quietinha, quietinha, sem se mexer, porque eu queria que esse sonho fosse realidade. Eu queria estar com o meu Senhor. Eu queria estar com Ele. Eu não queria que fosse um sonho. Eu não queria que fosse uma revelação. Mas que realmente Ele estivesse vindo e eu estivesse com Ele, sabe? Que a igreja do Senhor Jesus nesse momento já estivesse com Ele, porque foi algo arrebatador, arrebatador, sem palavras.
Assim será, verdade, Robson. Assim será. Eu creio. Eu creio. E aí eu falei, Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei, eu vim para a palavra para que eu... Sabe qual é a nossa preocupação? É de passar algo para você que não seja a palavra de Deus. Porque o temor está aqui dentro do meu coração. Eu tenho muito temor naquilo que eu falo, naquilo que eu passo para você. Sabe? Porque é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. E ela é viva e ela é verdadeira. E aí eu venho para a palavra de Deus e o Senhor está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 17, o próprio Senhor descerá nas nuvens. Eu vi ele nas nuvens, descendo nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra da pessoa que estava no chão, que foi atropelada? Então, ela foi primeiro que eu. Ela foi primeiro. Assim como a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele mostrou para mim que aquela pessoa que estava morta, que foi atropelada, ela estava ali no chão. Ela foi primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, só depois, nós, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aqueles só depois, aqueles que estiverem vivos, nesse momento, nesse tempo, só aí então serão arrebatados. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério que o Senhor mostrou para mim. É muito sério. Por que eu quis mostrar para você o texto de 2 Tessalonicenses, aonde fala que nós não devemos dar ouvidos, não devemos, temos que estar atentos. Paulo nos chama que esteja atento, cuidado para não dar ouvido, cuidado para não cair no descrédito, para que a palavra de Deus não caia em descrédito na sua vida. Cuidado, porque o inimigo ele está trabalhando, sabe para quê? Para fazer com que as pessoas caiam nessa apostasia, nesse desistir da fé, desistir da crença em Deus. Por quê? Porque se as pessoas caírem nisso, derem ouvido a muitas coisas que Satanás tem criado e as pessoas estão dando crédito aí à nova era e muita coisa errada, seitas, heresias, e as pessoas estão indo, seguindo homens. E o Senhor fala, cuidado, fiquem atentos para que você não caia nisso, para que isso não aconteça com você. Você não venha se afastar de Deus, para que você não venha se rebelar contra Deus, porque o Senhor Jesus está chegando. O arrebatamento da igreja está às portas. O Senhor Jesus está vindo, igreja. Por isso ele me mostrou
Por isso Ele me deu essa revelação, por isso Ele me deu esse sonho. E tá aqui, Ele me mostrou do jeito que está na palavra. O Senhor desceu nos céus, eu vi o Senhor descendo nos céus. Os mortos indo primeiro, ressuscitando primeiro. E depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Seremos e nos encontraremos com Ele nas nuvens. O que o Senhor está falando conosco. Fique atento. Cuidado. Para que você não caia. Para que você não desanime. Para que você não desista da fé que você tem em Deus. Porque o diabo está trabalhando para você desistir, trazendo contenda dentro da sua casa, trazendo situações para você parar e falar: mas será que Deus existe mesmo? Será que Deus me ouve mesmo? Oh, Maquemare, Shuriamade, Komanayastei. Para fazer isso com você, para fazer você desistir. Mas nós estamos aqui, sabe? E temos buscado o Senhor para nos fortalecer em Deus, nos fortalecer no Senhor, porque só Ele pode nos ajudar. Só a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. E nós lendo a palavra, e nós buscando o Senhor em oração, em jejum, em louvor, adorando a Ele. Jesus, Tu és perfeito, Tu és perfeito. Eu Te adorarei. E aí eu paro e fiquei analisando e pensando. Naquele momento, eu estava na rua, eu estava andando, eu estava indo fazer algo, alguma coisa do meu dia a dia que eu tinha ido resolver. Como você, como todos nós, temos os nossos afazeres. Mas, quando eu estava indo no caminho, aquele caminho que eu achava que eu deveria fazer, que eu deveria prosseguir, o Espírito Santo que está dentro de mim é a segunda coisa que você deve estar atento. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala, Jesus falou que o Pai enviaria o Espírito Santo e ele mora dentro de você. Dê ouvidos quando você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos dizer, ele vai nos ensinar, ele vai trazer o sentimento. Muitas vezes é ele que traz para nós aquele sentimento de orar por um, de clamar por outro, de falar assim: eu vou sair, não vou mais, não, acho melhor não. O Espírito Santo está ali sinalizando algo para você. Então, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Ele tem falado conosco. E quando nós buscamos o Senhor, e quando nós estamos ali, orando, jejuando, clamando, adorando, o Espírito Santo ele vai falando conosco. E a voz do Espírito, a voz no nosso ouvido, ela vai ficando cada vez mais nítida, mais clara, para a gente entender o que nós devemos fazer. E naquele momento ele me direcionou para a esquerda. E quando eu viro à esquerda, eu me deparo com aquela cena que eu já disse para você. E naquele momento, o que eu lembrei, naquele momento que o Espírito trouxe para mim, o arrebatamento. Chegou a hora. Chegou a hora. E na mesma hora que ele falou comigo, o arrebatamento, que eu ouvi, o arrebatamento da igreja, eu olhei para o céu, porque a palavra de Deus fala que é do céu que virá a nossa redenção. É do céu.
Olha aqui, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. É dos céus que ele virá. É por isso que eu amo tanto, eu gosto tanto de olhar para o céu e de orar e olhar para o céu. Porque eu não vejo a hora de ver o meu Senhor descendo nas nuvens. Sim. E aí, na mesma hora, eu olhei e vi e falei, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus nos traz esse sonho, nos traz essa revelação? Porque Ele está alertando a sua igreja. Ele está alertando você, Ele está alertando eu e dizendo, esteja atento, esteja preparado. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Nós não sabemos a hora. Não. Mas no nosso coração nós temos que estar prontos. Então eu digo para você, perdoa hoje. Se tem alguém que você não perdoou ainda, libera perdão hoje. Se tem algo que precisa resolver, resolva hoje. Não deixe para amanhã. Sabe? Porque nós não sabemos a que horas, que minutos será que a trombeta, os arcanjos, vai ser dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. O ressoar da trombeta de Deus pode acontecer a qualquer momento. E o Senhor Jesus virá nas nuvens buscar a sua noiva, a sua igreja. E nós temos que estar prontos para se encontrar com Ele. Estejamos prontos. Então, em nome de Jesus, todos os dias, antes de dormir, ore. Fale com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, porque a gente não sabe se isso vai ser de madrugada, se vai ser de manhã, se vai ser meio-dia, se vai ser de tarde, se vai ser de noite. A gente não sabe. Mas temos que estar prontos, orando sempre, falando sempre com o Senhor, como o Senhor disse para Josué, no caminho, de dia, de noite, sempre lendo a palavra, buscando o Senhor, porque nós não sabemos qual vai ser a hora, mas nós sabemos e cremos que Ele vem, porque Ele está dando sinais da sua volta. E Ele virá buscar a sua noiva. Ele não vai permitir que a sua noiva sofra. Não. Ele não vai permitir que a sua amada noiva passe por essa situação, essa situação que o anticristo virá. Vai chegar o tempo em que ele virá e ele vai oprimir a população, ele vai oprimir as pessoas. E o Senhor Jesus, ele não vai permitir que a sua noiva venha passar por isso, mas ele vem resgatar a sua noiva. Oh, aleluia, glorificado seja o teu nome. Por isso, meu amado irmão que está aqui, minha amada irmã, você que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, dê crédito à palavra de Deus. O Senhor está dando sonhos, o Senhor está dando revelações a muitos, não é só para mim não, para muitos, que Ele está vindo, que o arrebatamento está aí, e nós precisamos estar prontos para se encontrar com o Senhor. Por isso hoje eu disse para você que eu tinha uma palavra muito importante, uma palavra muito séria para trazer ao seu coração, porque é um recado de Deus para você, é um recado de Deus para nós, que nós estejamos atentos, prontos para se encontrar com o nosso Senhor. Em nome de Jesus, anote a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, leia ele todo, mas o que eu vi está no 16 e no 17, amém? Então leia, confira e se coloque diante do Senhor, porque o Senhor Jesus está vindo, Ele está chegando e nós temos que estar prontos para se encontrar com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Nesses últimos meses, Deus tem alertado muitos irmãos sobre sua vinda. E fica mais essa alerta. Vamos nos despertar, orar, buscar mais a Deus, pedir perdão dos nossos pecados a Deus e nossos irmãos. Tantas vezes ofendemos ao próximo, ao familiar, e não percebemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois chegarão dias em que seremos arrebatados e o Espírito Santo será retirado da terra. Deve ser a pior sensação para o crente, pois é Ele quem nos convence do pecado e sempre com seu infinito amor intercede por nós. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar nos comentários de onde você está assistindo e compartilha com outras pessoas, pois precisamos divulgar o que Deus tem alertado à igreja.